Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Sempre bom ter o Acivaldo por aqui. Acivaldo, já caminhamos juntos já por um tempinho, né? Amém. Deus te abençoe, meu irmão. A você, seu trabalho, sua equipe, tá? Sempre fazendo algo de excelência. Marcos capítulo 14. Fica depois do 13 e antes do 15, tá? No Novo Testamento. Deixa o Espírito de Deus falar com você esta noite. Deixa Deus fortalecer a sua vida. Pelas manhãs estamos falando do valor da palavra de Deus, da importância que temos da palavra do Senhor. Hoje comparamos a Bíblia, não é? Eu falei, olha, de manhã eu estou ensinando vocês como guerreiros a usar a espada. E mostrei para eles, né? Não trouxe nenhuma espada aqui, tá? Qual a espada que mais corta no planeta Terra? E disse, olha, a Bíblia é muito mais do que isto. E nós precisamos desta arma tão poderosa, tão atacada, tão odiada. E o inimigo está tirando a espada, a Bíblia, da mão dos crentes, né? Isso não pode acontecer. Mas isso é um tema para domingo, aos domingos pelas manhãs. Marcos capítulo 14. Eu vou ler talvez até o versículo 6, 7. Quem sabe o 8. Marcos 14, 1 a 8. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, ou pães sem fermentos, tá? Ou sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas, eram terríveis, não é? Os religiosos da época, andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Deixe-me ler novamente esta primeira parte aqui, Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa. Então lembre-se que o Senhor está a 2 dias da Páscoa. E você vai ver aqui nos versículos 12 a 17, que ele manda tipo batedores, né? Eu creio que 2 apóstolos à frente, 2 discípulos, para ver onde seria eles celebrariam uma Páscoa. Que o próprio Senhor Jesus, ele celebrou a Páscoa porque tinha algo a ver com ele. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eu vou continuar lendo, mas deixe eu fazer esta parte da introdução aqui, ou parte introdutória, porque aqui, 2 dias depois, o Senhor está na Páscoa, na mesa da Páscoa. E aqui acontece algo muito incrível. O Senhor Jesus está
completando, cumprindo o final da lei, porque está terminando no programa de Deus o final da lei. E aqui vai começar a dispensação da graça. Então termina a dispensação da lei e começa a dispensação da graça. A lei era, a Páscoa era a celebração da libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Então na Páscoa havia elementos sobre a mesa que lembrava o cativeiro egípcio, o cativeiro do povo hebreu no Egito. Todo o material, os ingredientes que estavam na mesa da Páscoa apontava, fazia com que eles se lembrassem, inclusive ervas amargas que eles tinham que comer, um copo, uma taça com água com sal, que representava as lágrimas do povo. E aquelas ervas amargas representavam a amargura, o sofrimento do povo no Egito, por causa da escravidão. O pão que estava sobre a mesa era sem fermento. Por isso que você vai achar estranho, pastor, que pão é esse? A gente não consegue comer direito, tá? Mas é porque não tem fermento. Porque na mesa da Páscoa não havia fermento. Eu já estive em Jerusalém algumas vezes, e na festa dos tabernáculos, eles ministram, celebram a ceia do Senhor. E eu vou mostrar aqui que a ceia brota da mesa da Páscoa, com dois ingredientes da Páscoa: o fruto da vide e o pão sem fermento. O Senhor toma estes dois ingredientes e Ele institui a ceia do Senhor. Incrível, não é? Então, olha, tudo no mesmo momento, tudo no mesmo tempo. Está terminando o período, a dispensação ou o tempo da lei, está começando o tempo da graça, ali a Páscoa encerra-se, e o Cordeiro de Deus está na mesa, seria, não é? A mesa, e ele está ministrando, ou ali na mesa da Páscoa, ele está instituindo a nova aliança, que é a ceia do Senhor. Então ele cumpre ali o final da lei, encerra o período da Páscoa, começa o período da graça, ele institui a ceia do Senhor, e encerra ali a Páscoa com o Cordeiro de Deus, porque quem encerra a última Páscoa é o Cordeiro de Deus. E quem começa a ceia do Senhor é o Cordeiro de Deus. Por isso que ele diz: este é o cálice da nova aliança, do novo pacto, do novo concerto. Olha como é incrível. Por isso que ele diz: ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E aqui no versículo 12, olha para você ver como é incrível. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide
à cidade e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Seguiu. Então o Senhor diz, olha, vai acontecer isso, né? Pela palavra do conhecimento, que os irmãos chamam de dom da revelação. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa, não o homem, tá? O mestre manda perguntar onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazei os preparativos. Partindo, pois, os discípulos foram à cidade onde acharam tudo como ele lhes dissera e prepararam a Páscoa. Olha o versículo 17. Ao anoitecer, chegou ele com os 12. Aqui encerra-se o período da lei, começa o período da graça. E o Espírito de Deus pronto para chegar, encher a igreja, para começar a dispensação da graça, com a pregação do Evangelho, a salvação pela fé. Incrível. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Onde está o brado de vitória? Mas eu quero falar sobre os versículos 3, possivelmente até o 8 ou 9, que é o tema desta noite. Então, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, e diz assim, aqui um adendo, um aposto, não é? Simão o leproso. Mas como é que o Senhor Jesus entrou na casa de Simão leproso? Não se entrava na casa de um leproso. Ele era leproso, foi curado, mas o nome pegou. Interessante, né? Então, Simão, qual Simão? Era tanto Simão. Aquele que foi leproso, mas depois eles tiraram aquele que foi e disse Simão leproso, né? Fizeram uma redundância. Então ele estava na casa de Simão o leproso. Então esse homem foi curado da lepra e agora estava recebendo o Senhor Jesus em sua casa. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Então aqui está a atitude desta mulher, mas veja que é algo interessante. Marcos 14, lemos o 3, agora o 4. Mas, sempre tem um mas, não é? Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício do bálsamo, pois podia ser vendido por mais de 300 denários que se dariam aos pobres, e bramavam contra ela, isto é, contra aquela mulher. Então ela fez algo, certamente por direção divina, num momento muito apropriado, específico, mas aqueles que estavam ali não entenderam e bramavam contra ela, como quase que a repreendendo, numa atitude de descontentamento. E eles disseram, em outras palavras, para que este desperdício? Então esse será o tema da minha mensagem, o desperdício. Diga para a pessoa do seu lado, o tema é o desperdício. Interessante, há textos na Bíblia que nos impressionam tanto, e há outros que nos impressionam muito mais, nos marcam. E um deles é este aqui, porque é antes da Páscoa.
E esta mulher aqui, ela tem um discernimento, ela faz algo que as pessoas à sua volta, inclusive dá de entender que os discípulos também se deixaram influenciar. E eles dizem: para que este desperdício? Ainda disseram: olha, esse perfume é de muito valor. Poderia ser vendido. Havia muitos pobres, né? Muita pobreza por causa das guerras, muita doença, muita enfermidade, muitas viúvas, muita pobreza. E eles, com um pensamento lógico, disseram: olha, poderia ser vendido. E isso ainda diz aqui 300 denários. Um denário era um dia de trabalho. Aqui quase que o ano tem 365 dias, não é? Praticamente um ano de trabalho. Isso aqui dá muito dinheiro. Pessoa que fez isso aqui, certamente estava fazendo um investimento, sabia quem estava ali, o que estava fazendo. Estava fazendo uma entrega, algo que nem os discípulos, aquelas pessoas mais chegadas ao Senhor, não sei se todos, estavam entendendo o que estava se passando. O Senhor Jesus rebateu aquele pensamento e disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Sempre haverá pessoas necessitadas à nossa volta e nós podemos ajudá-los com os nossos recursos, né? Com a nossa liberalidade, com o coração liberal. Mas quando se trata do reino de Deus, do Senhor Jesus Cristo, é algo totalmente diferente. O Senhor Jesus diz: vocês sempre vão ter os pobres. Sim, ajude-os. Mas o Senhor diz: olha, foque neste momento, foque nesta hora. Preste atenção no que está acontecendo, porque eles não estavam entendendo. A Bíblia diz que o espiritual discerne bem todas as coisas. O carnal não. Então eles não estavam discernindo este momento, o que estava acontecendo. O final do tempo da lei, ou dispensação da lei, o começo da graça, a Páscoa, a última Páscoa, o cordeiro ali para fechar a última Páscoa. Porque a primeira começou com o cordeiro, que foi imolado lá no Egito. Agora o cordeiro estava ali para fechar a Páscoa, encerrar o último dia da lei. E na mesa da Páscoa instituir a ceia do Senhor. Então, eles não discerniram isso, eles não tiveram a capacidade para entender isto aqui. A Bíblia é um livro que requer discernimento. A Bíblia é um livro que requer atenção. Às vezes as pessoas querem que Deus fale com elas através da leitura da Bíblia, mas o coração não está ali. Talvez a mente por causa da necessidade, mas o coração de verdade não está ali. Por isso que o livro, a Bíblia, tem sido praticamente um livro fechado para muitos. Olha o que está acontecendo aqui. O desperdício. Eles acharam que era um desperdício. Marcos 14 diz: mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício do bálsamo? Não discerniram que ali estava o Cordeiro de Deus. Ele estava ali. Eles não entenderam que o que aquela mulher estava fazendo,
Era muito importante, porque o próprio Senhor Jesus disse, tá? Ele fala que ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. O Senhor Jesus iria ressuscitar, como o grão de trigo que ele mesmo havia falado, que teria que cair na terra para depois levantar, brotar e dar muito fruto. E ele ainda diz, olha, onde o evangelho for pregado, essa mulher será lembrada pela sua atitude de fé. O desperdício. Eu estava em Seul, Coreia, uma vez. Estive 3 vezes levando caravanas para a igreja do pastor Cho. Só que daqui para lá são, acho que 24 horas, né? 12 até Los Angeles, de Los Angeles para lá, mais 12 horas. Por exemplo, agora, eles estão lá agora é 7h10 da manhã, eles estão 12 horas na nossa frente. Quando a gente vai para lá, tem que adiantar o relógio. 12 horas. Quando vem para cá, tem que reverter, não é? Tirar 12 horas. E naquele fuso horário, houve uma vigília, mas eu não consegui acompanhar. Falei, poxa, que pena. Mas eu peguei todos os cassetes dos preletores, porque vários preletores na vigília, cada um com uma palavra bem animadora, bem para despertar, não é? Porque eu peguei naquela época ainda era cassete, as mensagens gravadas para simplificar. E praticamente ouvi todas elas. Falei, eu não fui, mas pelo menos eu vou ser abençoado com as mensagens. E uma mensagem marcou-me, foi um pastor. Eu não sei se ele era da Malásia, mas ele contou que isso aconteceu na Malásia. Uma menina muito jovem, uma garota. Ela era franzina, mas ela era de uma família nobre, que eles chamam de casta alta. Ela se converteu e disse para a mãe que ela iria pregar o evangelho. Olha, na família dela, não sei se ela parece-me budista, uma coisa assim. A mãe diz, olha, você já é problema você ter ido para a igreja, você saiu e foi totalmente contra tudo aquilo que nós acreditamos, mas agora você ir pregar o evangelho, isso é totalmente diferente, quase que inaceitável. Mas ela não conseguia tirar essa ideia da cabeça da garota, porque a menina, ela tinha um chamado, o Espírito de Deus tinha falado com ela, e a mãe falou, insistiu, mas não conseguiu. Ela conversou com o líder espiritual dela, uma pessoa que tinha muita autoridade espiritual. Ele tinha forças espirituais na vida dele, forças espirituais poderosas. Ela disse, me ajude. Ele disse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, marque um almoço na sua casa, e eu vou almoçar na sua casa, e nós vamos conversar, e eu vou usar os meus poderes para tirar esta ideia da cabeça desta menina. Marcaram, lá está, aquela casa fina, né? Povo chique. E aquele homem chega, uma autoridade espiritual muito grande, com poderes fortes, né? Um homem muito temido. E ele chegou, sentou-se, e certamente a mãe recebeu aquele homem e apresentou, olha, isso aqui é a minha filha, e ela saiu para que aquele homem fizesse ali o que ele tinha de fazer, não é? Quebrar o poder que estava na menina. E ele olhou para a menina olhou para ele, ele ficou olhando para a menina,
A menina olhando para ele, olhou para os olhos da menina, a menina olhou para os olhos dele. E depois de um tempo, ele saiu correndo e gritando. E a mulher atrás: "Ei, vem aqui, o que foi que aconteceu?" Ele gritou: "Eu não sei o que está nesta menina, mas o que está nela é muito mais poderoso do que está em mim." Está correndo até hoje. Mais forte esse brado de vitória. A mãe achava que era um desperdício. Aquela menina fina, aquela pessoa tão inteligente, de uma casta alta da society, deixar tudo e enfrentar aquele mundo, naquele sistema ali, não é? Naquela nação, certamente onde a mulher não tem praticamente quase que valor algum. Para a mãe era um desperdício. Interessante, não é? Ele diz aqui: "Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se dariam aos pobres." E bradavam e bramavam contra ela. Hoje, orar, quem sabe, é um desperdício. Dedicar tempo para Deus é um desperdício. Por que não ficar no celular o dia todo? 2 horas, 4 horas na Netflix. Não é desperdício. Mas para Jesus, orar 1 hora, 2 horas é desperdício. Ler a Bíblia é desperdício. Por que eu vou gastar tempo com um livro como este? Admirar, quem sabe, grandes astros do futebol, lá fora, do mundo. Pessoas, uma grande parte que não dá valor nenhum à palavra de Deus, às coisas de Deus. Não é essas pessoas que para nós são, quem sabe, os ídolos, não é? Muitos já passaram. Não contribuíram absolutamente nada para a pregação do Evangelho. Ao passo que aí há homens e mulheres de Deus tementes que o mundo não dá valor algum. Esse é o chamado desperdício. O Senhor Jesus veio ao mundo. E ele realmente abriu mão de tudo que ele tinha. A Bíblia diz, não tendo por direito, né, ser igual a Deus. Estava procurando uma versão mais correta. Falei, como é que eu entendo isso aqui? Ele se humilhou. Ele foi Deus, o anjo mais alto, o anjo mais baixo, o homem mais alto, o homem mais baixo. E foi até a estatura ou a altura de servo. Isso sim é uma renúncia. A pérola de grande preço. Poucos entenderam isto. Interessante, não é? Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício do bálsamo? Eu ouvi falar de 2 jovens moravianos, que neste período de 1700 e 1800, e eu procurei checar isso aqui, porque quando você ouve uma coisa dessa, você dá vontade de procurar uma igreja, um homem de Deus e dizer: faça o apelo aí porque eu quero me converter de novo, ou quem sabe eu não me converti ainda. Se você perguntar à geração, praticamente os jovens de hoje, os cristãos, eles não vão saber nunca sobre isto. Mas pergunta o nome dos jogadores do time e eles sabem até o nome dos reservas.
o coach, o médico do time. Mas espera aí, você sabe o nome dos apóstolos? Não sei. O nome dos patriarcas? Também não. Os moravianos. Um avivamento que aconteceu no meio deste povo, através deste povo, na atual, não é? Tchecoslováquia. É um povoado que está ali. Um avivamento que aconteceu por 100 anos. E esse avivamento foi por causa de uma oração que durou 100 anos. Como disse, você nunca ouviu falar disto. Que desperdício. Tanta coisa que nós sabemos que não vai somar em nada para o reino de Deus. Uma oração de 24 horas que durou 100 anos. Deixe dizer de novo, uma oração de 24 horas que durou 100 anos. O avivamento foi tão forte. Tem uma certa vez, 2 num porto. Certamente um navio aguardando. Ali estão 2 jovens moravianos. Suas famílias, quem sabe seus pastores ou missionários que estão ali, irmãos e irmãs, todos choravam. Havia assim uma alegria muito grande, mas uma tristeza também. Por quê? Esses 2 jovens souberam que no leste da Índia havia 300 escravos, que eram propriedade de um senhor inglês. E naquela ilha, o evangelho não tinha sido pregado. E aqueles 300 escravos nunca ouviram falar do evangelho. E só se entrava naquela ilha como escravo. Eles tentaram de todas as formas entrar ali para pregar o evangelho. Aquele homem, ele era duro, ele disse, não, só entra aqui escravos. E aquele choro, aquele pranto é porque 2 jovens se ofereceram, se venderam como escravo para aquela ilha, para aquele senhor, para que pudesse pregar o evangelho para aqueles 300 escravos. Hoje, servir a Jesus, renúncia e entrega, ninguém quer. Jamais. Eles foram. Eu estou contando isto porque eu ouvi isto da boca de um pastor americano, um homem muito sério. Falei, olha, se fosse de outra pessoa, talvez eu não ia nem. Ou se acreditasse, eu não passaria isto. Mas 2 jovens que se venderam como escravo. E eles disseram algo que eu quero ler para vocês. Eles disseram assim, somos como a vela que queima para iluminar o caminho dos outros. Vamos ser destruídos pelo fogo. Mas o caminho dos outros será claro. Pagaremos este preço. Eles disseram, mas vocês são tão jovens. Eles disseram algo interessante. Para o cordeiro que foi imolado, receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Irmãos, como é que a gente vai comparecer diante do Senhor com esses jovens? A gente diz, não tive tempo para ler Bíblia, não tive tempo para ir para a igreja, não tive tempo para fazer um jejum, isso. Eles dizem, espera aí. Você num país livre, onde você teve tantas Bíblias, tantas oportunidades, não conseguiu ler a Bíblia toda, não conseguiu fazer oração, não conseguiu ter uma vida padrão de oração.
E esses jovens aqui, que se venderam como escravos para pregar o evangelho, dizendo: o Senhor é o Cordeiro que foi imolado. As nossas vidas elas são entregues a Ti, como gratidão pelo seu sacrifício. E foram. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória. Amém. Mais forte esse brado de vitória. Glória a Deus. Então aqui está o Senhor. Próximo à Páscoa, ele será imolado, será sacrificado. Ele encerra o período da lei. Vai começar o período da graça. Ele vai ali naquela mesa da Páscoa, naquela ceia tão importante para o povo de Israel, ali em Jerusalém. E ele institui, na mesa da Páscoa, ele institui a ceia do Senhor, a nova aliança. Aqueles discípulos não estavam entendendo isto. Eles não podiam entender. O evangelho é um evangelho de renúncia. Pouco se fala sobre isso, de entrega. Nós lemos, não é? O Senhor é meu pastor, pode ser nada me faltará ou não faltará. Certo seria não faltará. Senhor é meu pastor, nada me faltará ou não faltará. Yehovah Roi Lo Ersar, é o que está lá. Mas ele diz assim, nós pegamos logo no pastor, o meu pastor. Mas a primeira palavra do Salmo não é pastor, é a palavra Senhor. Você já prestou atenção? Mas a gente pula a palavra pastor. É igual a nossa mãe, não é? Ela dava para a gente, quando éramos pequenos, botava mel no pão, a gente lambia o mel e dizia: bota mais, como o pão. Não lambia, sabe? Então a gente tira aqui o Senhor e diz: o pastor. Mas a primeira palavra é Senhor. Para nossa conversão temos que fazer esta confissão. Se com a tua boca confessares... Os irmãos estão brincando, né? Mas não faça isso nem por brincadeira, viu? Isso assusta a gente. Nem por brincadeira, viu, irmãos? Faça isso mais. Vamos lá. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no coração, olha, duas coisas, né? Creres que... Então a primeira coisa, confessar na boca que Jesus é o quê? Pastor, aleluia. O provedor, que bênção. Deu? Ele é tudo isso, mas a Bíblia diz: não, peraí, você vai começar correto. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Primeira expressão é: Ele é o nosso Senhor. Depois Ele vai ser tudo o que nós precisamos. E depois diz: e no coração, para confirmar, consolidar, creres que Deus levantou o Senhor Jesus dentre os mortos, será salvo. Por isso que ele diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra... para que todo aquele que nele crê, a palavra nele crer dentro. Não é só crer da boca para fora. Para que todo aquele que nele crer lá dentro. Por isso que muitas pessoas fazem um tipo de confissão e não ficam firmes. E elas não se firmam. Porque não houve o quê? Uma crença lá dentro. É o que ele está falando. Tem que ter uma confissão com a boca e tem que assinar embaixo, não é? Falar: olha, é isso mesmo, e assinar. Quando crê que Deus o levanta dos mortos. Eu já vou encerrar. Mas alguns ouvem, Marcos 14, verso 4. Mas alguns ouvem que
em si mesmos se indignaram e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume é muito caro. Pode comprar comida para muitos pobres. Pode aliviar o sofrimento de muitas pessoas. Eu estava falando no programa de rádio sexta-feira e numa parte introdutória eu li algo aqui muito interessante. O apóstolo Paulo falando que ele temia que, assim como a serpente enganou a Eva, Satanás, o diabo, enganaria a igreja e faria com que a igreja perdesse a simplicidade do evangelho. Ele disse aqui, olha, tomara me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. E ele diz aqui por que ele estava, não vou dizer preocupado, mas tenso no sentido de que atento. Pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Naquela época, os jovens, quando iam se casar, e você pode ver isso em Gênesis 24, que Isaac ficou lá e o pai mandou o servo buscar uma esposa para ele. Agora, quando o servo, não apresenta o nome dele, volta, diz que o Isaac estava no campo. Quando a Rebeca está chegando, ela vê alguém e pergunta, quem é aquele? Aí ele diz, é meu senhor. Isso é aquele que vai ser seu marido, ou já é o seu marido. E o Isaac estava no campo, estava meditando. Ele diz, Jesus, olha, alguém foi buscar uma esposa, eu tenho que ir para a brecha, para ele fazer a escolha certa. Já pensou? E você vê ali, aquele capítulo tão precioso, que representa o arrebatamento da igreja, O pai representando Abraão, o servo que não aparece, apresenta o nome, que pode representar o Espírito Santo, e o Senhor Jesus, que é o Isaac, representa o Isaac. E a noiva que é a Rebeca. Ali tem o perfil do arrebatamento da igreja. E nós vemos ali que naqueles dias, os jovens não se conheciam. Quem se conheciam eram os pais. Você tem uma filha jovem? Tem, sim. Que idade? Já tem 16. Tá bom, eu tenho um filho, deve ter 18, tá? Olha, tá bom, a gente é amigo, sim. Vamos fazer tal, vamos unir as famílias. A menina diz assim, meu pai escolheu. Ele quer o melhor. Ele me quer o melhor. Então, certamente ela estava escolhendo, orando, pedindo a Deus uma pessoa. E aquele rapaz também estava orando, pedindo a Deus uma pessoa. Então, ambos ficavam, quem sabe, mais 3 anos, mais 4 anos. E o rapaz ia cuidar da casa, preparar o lugar. E a noiva, que já era comprometida, o pai e a mãe guardavam, porque ali tinha como é que chama? Aqui ele está dizendo, Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O pai sempre tinha que dizer para aquela menina, dizendo, olha, está se aproximando demais, lembre-se
você já é comprometida. E ela tinha que se purificar, porque o que Paulo está dizendo era o costume da época. Porque estou zeloso de vós, como o pai, não é, da filha, a mãe da filha, com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, e diz o nome dele Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é puro, se purifique mais ainda. O mundo vai entrar de cabeça na lama. Mas enquanto isso, o Espírito de Deus vai purificando a igreja, preparando a igreja para as bodas do Cordeiro. O diabo vai se aproximar, vai fazer a sua oferta, vai tentar desvirtuar a noiva de Cristo, o mundo, a carne, o diabo. Mas através do evangelho, da palavra, do zelo, o Espírito de Deus vai falando àqueles que são lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus está às portas. Isto é, o noivo se aproxima. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, amém, glória a Deus. Não é desperdício se santificar. Não é desperdício viver uma vida de santidade. Um dia o Espírito de Deus vai nos apresentar a Deus, nos apresentar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai apresentar ao Pai. Pai, estes foram os que eu comprei com meu sangue. Esses são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém. Aleluia.